Não, estou dizendo fisicamente. Olá, a partir de agora você acompanha com a gente mais uma edição do Painel Regional, né? Sempre ao vivo de segunda a sexta, 1h30 da tarde e com uma reprise às 20 horas, né? Às 8 da noite. E lembrando que nos finais de semana a gente também tem um encontro marcado aos sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 17 horas, 5 da tarde, portanto. Sempre com as personalidades da região, com as personalidades do Brasil, passando aqui pelas nossas bancadas e junto com você discutindo e debatendo a pauta regional, né? Os assuntos importantes que dizem respeito aqui ao dia a dia, ao crescimento e desenvolvimento da Baixada Santista e os assuntos de interesse nacional também. Telefone aberto para você participar com a gente, 30 14 52 81. E o nosso espaço pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, facebook.com/painel regional TV. Você envia aí a sua pergunta, a sua mensagem, a sua crítica, enfim, você achar mais interessante aqui com os nossos convidados, que eu já vou apresentando agora aqui a partir da minha bancada da esquerda. Conosco o deputado estadual eleito pelo PSB, Caio França, e ao lado do Caio, Sidney Costa, advogado, nosso comentarista habitual aqui do painel, como também é aqui à minha direita, né, o nosso companheiro jornalista Heraldo José dos Santos. Emendando, não é, os destaques, as manchetes dos jornais que fazem parceria aqui no dia a dia com o painel regional, como é o caso do DL, o Diário do Litoral, que traz manchete coincidentemente ligada aí diretamente à cidade de São Vicente. Saturado de lixo, Sambaiatuba será interditado. Órgão do Ministério Público notifica a CETESB e pede a intervenção do Sambaiatuba. Né? A França, por favor, recebe aqui. Na sequência, repassa, por favor, uma edição ao Sidney Costa. O Heraldo também ganha aqui o DL, Diário do Litoral, desta terça-feira. E do mesmo grupo de comunicação do DL, jornal que circula aqui pela região, pelo Vale do Ribeiro, mais de 250 cidades por todo o estado, Gazeta de São Paulo traz uma manchete internacional, né? A França reforça o policiamento com mais 10 mil soldados. Né? O governo francês ordenou, segunda-feira, ontem, portanto, o envio de 10 mil soldados para as ruas do país e a polícia francesa anda sendo muito questionada. Dizem que nenhum representante do governo dos Estados Unidos esteve lá naquela manifestação do domingo, justamente por causa disso, né? O presidente Obama não iria mesmo de maneira nenhuma, já que a polícia francesa, segundo a gente vem observando nos comentários aí internacionais, principais veículos pelo mundo afora, não traz aí a segurança desejada à população e às principais lideranças, tanto do país quanto do mundo. Né? O Caio recebe aqui o Gazeta, como também o nosso Sidney, e eu repasso aqui um exemplar também ao Heraldo José dos Santos. E vou cumprimentando aqui os nossos companheiros de bancada desta edição, o deputado eleito Caio França, deputado estadual eleito pelo PSB. Obrigado por estar conosco. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Boturão. Prazer estar com você aqui, Heraldo, Sidney, Ione, aos telespectadores aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sidney Costa, prazer recebê-lo também mais esta edição do painel, Sidney. Boturão, prazer é nosso de estar nessa primeira vez ao vivo aqui em 2015 e trago, como sempre, aquele anúncio das ruas para mostrar a influência e o poder hoje do painel regional como um programa de atualidade política e de interesse pela região, pelo estado e pelo país. Olha, quem te manda um abraço agora é o Rodrigo Marçaioli, meu colega de luta aí nas listas jurídicas. E ele, que é uma referência de luta no esporte amador, confessou-me que tem mais de 460 medalhas conquistadas aí no JAI, nos Jogos Abertos Interior, no Jubas. Portanto, te mando um abraço, está com saudade daquele café amigo. Um abraço ao doutor Rodrigo Marçaioli, advogado competente aqui da cidade de Santos e um dos principais atletas de natação produzidos aqui pela cidade. Deve ter mais ou menos por aí mesmo, 400, 450, 500 medalhas aí de natação e medalhas importantes, viu? Campeonatos sul-americanos, Jogos Abertos, regionais, campeonatos brasileiros, enfim, Rodrigo, grande atleta, um abraço a ele e a todo mundo que acompanha a gente diariamente aqui pela TV Santa Cecília. Tudo bem, meu caro Heraldo José dos Santos, prazer revê-lo novamente. Boa tarde, Boturão, boa tarde ao deputado Caio França, amigo Sidney Costa e a Ione Furukawa. Muito bem, lembrando sempre, não é 30 14 52 81, telefone para você ligar para a gente, facebook.com/painel regional TV, nosso importante espaço pelas redes sociais. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica lá no ícone painel regional, confere a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube, você revê depois os melhores trechos, ou se preferir o programa por inteiro, né? E quem acompanha a sua participação pelo telefone, pelas redes sociais, você sabe, né? A nossa Ione Furukawa, sempre atenta diariamente aqui com a gente. Tudo bem, Ione?
Olá, boa tarde, Baturão, Sidney, deputado. Heraldo, boa tarde especial a você de casa que está nos acompanhando. Eu já estou aqui logada no Facebook esperando a sua participação, suas dúvidas, críticas, sugestões, opinião, e a nossa produção te espera também através do telefone. Muito bem, uma série de assuntos importantes, né? A expectativa do Caio França em assumir o mandato, não é? A atuação do PSB no governo do Estado, essa questão do lixão, lá do antigo lixão do Sambaiatuba, agora o Parque Ambiental Sambaiatuba, não é? Com problemas de excesso de lixo, vai ser interditado, pode ser interditado, uma situação difícil para a Prefeitura da cidade de São Vicente. Mas exatamente hoje, não é, Caio? Nesta terça-feira, o PSB adentrou ao governo, à administração Paulo Alexandre Barbosa na Prefeitura de Santos, não é? Foi devidamente nomeado como secretário de Cultura da cidade, o novo secretário de Cultura, o professor Fabiunes, não é? Professor Fabião, ex-vereador aqui da cidade. Disputou uma vaga na Assembleia Legislativa também, do PSB, o seu partido, e o Luciano Pereira Souza, que é agora o secretário de Meio Ambiente. Portanto, dois filiados do PSB, né, nomeados para duas secretarias importantes no governo do PSDB, aqui de Santos, do Paulo Alexandre. Né? Fabião na Cultura, Luciano Pereira de Souza no Meio Ambiente. Deputado. Muito contente, estive participando hoje, né, do momento da nomeação dos dois secretários, né, tanto o Fabião, que já é conhecido aqui em Santos e na região inteira, foi vereador, disputou eleição a prefeito na última eleição em 2012, vereador por alguns mandatos, enfim. E alguém, sem dúvida também, que conhece a área não só ambiental, mas também a parte cultural, uma figura ímpar aí que a gente tem muito prazer de ter conosco no partido, e o Guga, que é o Luciano, que é um técnico, né, um advogado, professor universitário, mestre em Direito Ambiental. Portanto, acredito que o Paulo, além de ter trazido aí o PSB para compor a sua base de apoio, também trouxe duas figuras com condições, com competência para poder gerir bem as duas pastas. E, na minha avaliação pessoal, assim, eu torci muito para que isso acontecesse, tentei ajudar ao máximo para que essa aliança pudesse ser construída. Isso já não é de hoje, a gente já vem trabalhando isso desde a eleição municipal aqui. Portanto, é uma lógica que tende, né, a se consolidar cada vez mais, né, na medida em que o vice-governador hoje do PSDB é o Márcio França, nosso presidente estadual. Então, acho que isso tudo tem uma tendência a acontecer. Da mesma forma, quando nós optamos pela candidatura do Aécio Neves lá atrás, em detrimento da candidatura da Dilma, eu acho que tudo isso é uma lógica. É claro que nós vamos ter sempre algumas exceções, tem cidades que não têm condições disso acontecer, mas onde nós tivermos alguma convergência, que isso possa acontecer, eu acho que faz bem aí as administrações municipais, nessa política nacional, que cada vez mais também é importante que os partidos estejam alinhados. Muito bem. Sidney Costa, Heraldo, ficam à vontade para a gente debater um pouquinho desse tema aí. Novo secretário de Cultura de Santos, professor Fabião, ex-vereador da cidade, e o novo secretário de Meio Ambiente, Luciano Pereira de Souza, ambos filiados ao PSB aqui do Caio França. Então, eu gostaria de ouvir do deputado se essa união, de certa forma, não anula um eventual crescimento do PSB. O PSB vem num crescimento sentido nas ruas, lideranças expressivas na política, e o que se comenta nos bastidores é que esse interesse, por exemplo, do prefeito aqui de Santos, o Paulo Alexandre, pela vinda do PSB, é exatamente para assegurar a sua reeleição. O PSB é forte e já teria condições, no meu entendimento, de também arriscar voo próprio, não é? Lançar candidato a prefeito e tal. Como é que você vê essa... Olha, uma decisão que o diretório vai tomar, mas eu penso que nós tivemos a experiência de disputar uma eleição em 2012 aqui na cidade. Né? Claro, em 2004 também. Disputamos em 2004 com o Clemente, doutor Clemente lá atrás. Assim, eu penso que, sem dúvida, a vontade, a Maria Ângela, a vontade de todo o partido é ter um candidato próprio a prefeito, sempre é. Agora, nós precisamos também ter racionalidade nesse sentido. Hoje, na minha avaliação pessoal aqui, acho que as pesquisas demonstram isso, o Paulo faz um bom governo, ele praticamente aí tem convergido e acho que serão poucos adversários até na disputa política que se avizinha. Portanto, eu acho que para o PSB faz muito bem
né, fazer parte do governo. Não acredito que com isso a gente perca espaço, muito pelo contrário, inegavelmente, quanto mais próximo chega da disputa, mais a influência, né, da administração em relação a candidatos à vereança, que é também importante que o PSB possa avançar nesse sentido. Nós temos 2 vereadores hoje, tanto o Igor quanto o Furtado, são 2 pessoas com presença forte, e por que não, quem sabe, a gente conseguir repetir o que existe hoje no cenário do Estado, né, onde o vice-governador é do partido, por que não, quem sabe em Santos a gente também consiga emplacar isso, mas em especial eu não compactuo. Acho que a gente fez muito bem em estar junto. Na minha avaliação aqui já deveria ter sido feito isso há muito tempo, né, há 2 anos que vem esse namoro se consolidando, que virou noivado e hoje foi consolidado aí com a aliança, e insisto nisso, não é um acordo simplesmente feito, né, através de pessoas sem qualificação. Tanto o Dr. Luciano quanto o professor Fabião são pessoas reconhecidamente preparadas para esse desafio que eles vão exercer. E insisto, acho que o partido ganha muito com isso, sem dúvida, para a eleição de 2016, nós estamos ainda mais fortalecidos. Sidney Costa, Olha, tema mesmo, o assunto é... Eu me apercebi que o senhor, Boturão, está bem atualizado com a história do PSB. Sim. Vou tomar cuidado aí com as minhas palavras, mas eu vou seguir o mesmo pensamento do Heraldo, mas vou subir alguns degraus nessa discussão. Você falou que apoiou a Aécio, mas isso foi no segundo momento na eleição presidencial, porque de início, até por uma fatalidade, o candidato principal do PSB foi vítima de um trágico acidente aqui na nossa cidade, que marcou, inclusive, de uma forma definitiva essa parte de acidente aéreo, talvez na região toda, talvez até no estado de São Paulo, da forma que foi. E, naquele momento, a Marina despontou e não foi mal na campanha, porque ela teve mais de 20 milhões habituais dela. Nesse cenário, como é que o PSB vê agora a questão da política nacional? Inclusive, para cargos, enfim, você sabe que isso é a sobrevivência de um partido, principalmente a nível nacional. Se o senhor está acompanhando, e com certeza, estando no estado de São Paulo e agora se preparando para sentar na LESP, com certeza tem a visão nacional, porque São Paulo é o Brasil. Claro. Olha, depois dessa perda, né, como lembrou bem o Sidney, quem é a grande liderança? Se é que existe. Não, eu penso que, lógico, a nossa eleição presidencial estava programada para o Eduardo. Todo mundo sabe do relacionamento que existia, né, hoje vice-governador Márcio França com ele, da dedicação com que o deputado Márcio França insistiu para que a gente tivesse candidatura própria presidencial. Quando o Eduardo faleceu aqui em Santos, nesse trágico acidente, a Marina, por um momento, chegou até a imaginar, assim, né, Boturão? A gente chegou até a discutir aqui que ela cresceu muito. Em São Paulo, ela chegou a ficar à frente dos 2 candidatos. Foi. Enfim, chegou a ter Só que depois foi minguando. Então, sim, eu insisto nisso. A gente, claro, a nossa vontade é sempre ter candidatura própria, mas isso precisa ter maturidade. Da mesma forma que a gente discutiu muito aqui sobre a possibilidade de nós termos candidatura própria aqui no estado de São Paulo como governador. Claro que é o sonho de qualquer partido governar um estado como o de São Paulo, mas eu penso que tudo tem o seu momento. Às vezes, aquele velho ditado, né? Vale dar um passo para trás para, de repente, dar 2 à frente. Hoje, alguém que é vice-governador do estado, do principal estado do país, com um iminente candidato a presidente da República, como na minha avaliação é o governador Geraldo Alckmin, eu acho que nós estamos num grande patamar no estado de São Paulo. Então, eu penso acho que a gente deve caminhar na oposição no cenário nacional, né? O partido fez uma opção, em especial no segundo turno, quando teve a opção por escolher entre a Dilma e o Aécio, nós optamos pelo Aécio. Então, nós temos que também compreender isso. São 3 governadores que nós temos, isso não impede de que tenha uma relação amistosa, Distrito Federal, Pernambuco e Paraíba. Então, acho que tem que ter uma relação amistosa, mas a bancada de senadores e da Câmara Federal, que nós crescemos tanto um quanto a outra, acho que a tendência é se alinhar com a oposição e aí trabalhando aqui, quem sabe, para que a gente possa construir uma candidatura aqui no estado de São Paulo ao governador. Hoje, eu penso que os governadores, sem dúvida, os 3 governadores são as grandes lideranças do partido, junto com o nosso presidente nacional, que é um quadro ideológico, chamado Carlos Siqueira, que tem uma formação muito acadêmica e tal. E, sem dúvida, acho que o fato do Márcio França hoje ser vice-governador do estado de São Paulo também o coloca enquanto uma liderança nacional. Ele sempre foi muito familiarizado em discutir política nacional, ele nunca ficou muito preso aqui à questão da região, sempre foi alguém que gostou de discutir, então acho que o coloca também. Mas
No mais, eu acho que o partido sai dessa eleição aí de 2014 muito mais fortalecido do que estava há 2 anos atrás. A morte do Eduardo Campos, na verdade, Claro, se com essa- preparou é, para com ser, essa- né, para ser, e era a grande liderança do PSB e seria uma grande opção para 2018, com certeza. Né? Se preparou e foi preparado pelo Com essa partido, grande né? ressalva, claro, uma perda Agora, incomparável. Céfalo, né? Sem dúvida. Porque Marina Silva, apesar de ter assumido a candidatura, fez uma campanha bastante interessante, bastante razoável. Eu não sei, faltou chegada, faltou fôlego, faltou mais Dinheiro. estrutura partidária. Não vou dizer que olha, claro, todo mundo, ninguém também é demagógico. Claro que o dinheiro é importante, apanhou muito mas da campanha do PT. Vamos ser francos também. Eu acho que ela teve algumas posturas durante a campanha que desagradam uma grande parte do eleitorado. Veja, aqui em São Paulo, o fato dela ter essas opiniões no momento de um jeito, depois de outra maneira, com relação ao governador Geraldo Alckmin, por exemplo, né, que o partido fez a opção, né, por acompanhar o governador. E aí, no momento em que ela assume o posto de candidata do partido, ela não aceita fazer material com o governador Alckmin num primeiro momento. Depois, na frente, ela aceita. Então, eu acho que tudo isso criou alguns constrangimentos, né, entre nós, aqueles que acompanhavam o partido. Mesmo assim, fez uma campanha decente, é uma mulher que tem uma história de vida maravilhosa, que merece todo o respeito, até pela né, já a segunda vez que ela repete praticamente a votação dela. Mas, sem dúvida, a gente sabe que ela não tem origem aqui no partido. Né? Ela não será a nossa principal liderança, até porque imagino que ela esteja ainda em formação com um partido que ela lá atrás já estava tentando criar, que era a Rede. Eu imagino que em breve esse partido deve ser fundado, né, legalmente falando, e aí deve migrar algumas pessoas para a Rede, enfim, é legítimo também, né? Deputado, o senhor falou que o partido, o PSB, tem no Congresso se alinhado com a oposição. Não é? Dentro desses parâmetros, então, como é que o senhor analisa essas primeiras medidas restritivas do governo Dilma, principalmente na área previdenciária? Esse corte de benefícios previdenciários, uma vez que a própria presidente falou que não mexeria em direitos dos trabalhadores. Nem que a vaca tussa. Nem que a vaca Nem que a vaca tossindo, tussa. né? Pois resolveu tossir. Acho que né, alguns equívocos. É claro que nós precisamos também saber que o país passará um ano, 2015, muito complicado, né, com baixo crescimento, enfim, temos que fazer alguns cortes importantes, mas insistir aí na tese de que ela mesmo, né, desenhou, de que não haveria cortes para os trabalhadores. Eles estão dizendo que é um realinhamento, que não é necessariamente um corte, mas quem acompanha na prática sabe a questão do seguro-desemprego, do próprio auxílio-doença, entre outras coisas, da pensão por morte, que foram aí, né, de maneira abrupta, cortadas através, né, de uma decisão presidencial. Medida provisória, sem discussão com o Congresso, da qual sempre tem resistência pelos parlamentares. Eu acho que terá dificuldade e o partido deve caminhar nesse sentido, de tentar aí fazer uma modificação nesse texto, apresentar novas ideias, porque acho que existem outras maneiras, né, da gente conseguir fazer uma economia sem necessariamente mexer com quem eu imagino que menos deva ser mexido, que é o trabalhador, aquele que produz aí para o país, enfim. Então, eu acho que medidas duras nesse primeiro momento e que o partido deve se posicionar. Ione Furukawa, acompanhando aí as participações dos telespectadores via telefone, via redes sociais. Pois não, Ione? Pergunta do Uriel Vilas Boas. Caio França, o comportamento atual da senadora Marta Suplicy tem como objetivo facilitar a ida para o PSB? Ela será bem aceita no partido? Boa pergunta do Uriel. Boa pergunta. Uriel, hein? Uriel sempre um parceiro nosso aí do programa. Sempre antenado. Antenado. Uriel, a Marta, né, tem tido uma postura muito dura com relação ao PT, desde a posse do ministro Jucá Ferreira, com relação ao prefeito Fernando Haddad. Ela, obviamente, que será bem-vinda. Já faz tempo. Como candidata ao governo do Estado, ela já ficou meio brava, né? Acho que, sem dúvida, ela é uma pessoa, né, que tem portas abertas, mas desde que ela também saiba mais ou menos qual é o alinhamento nosso hoje. De cara, ela já tem a posição do partido em ter o vice-governador do Estado de São Paulo, onde o atual governador é do PSDB. Então, ela, né, tem que saber conviver com relação a isso. Mas, no mais, eu acho que é uma pessoa, né, que tem um trabalho
já aprovado pelas urnas algumas vezes, foi ministra, tem experiência administrativa na prefeitura, disputa o governo do estado, então eu a considero ainda com bastante capilaridade eleitoral, intelectual, para poder adentrar, né, as fileiras do partido. Agora, como disse, ela vem do PT, que é o partido, né, do antagonismo ao PSDB hoje no estado de São Paulo. Então ela deve compreender isso, mas no mais, eu acho que é importante. A prefeitura da capital, uma prefeitura, eu sempre brinco que o prefeito de São Paulo, ele tem o mesmo peso de um governador do estado. Tem, claro. Né? Da mesma forma que um governador do estado de São Paulo é mais ou menos o mesmo peso de um presidente da República, pelo tamanho e pela pujança do estado de São Paulo. Então, para a gente seria muito importante. Nós nunca tivemos um quadro com relevância para disputar a prefeitura da capital. Quem sabe, com a vinda dela, a gente consiga aí fazer um alinhamento e, quem sabe, construir uma candidatura mais sólida. Claro, tudo isso o governador deve também acompanhar, né, estar a par sobre essas decisões, mas eu considero uma figura importante na política brasileira. Muito bem, a gente tem que sair para o intervalinho daqui a pouco, né? Na sequência, só lembrando mais uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, uma novidade aqui na região, o primeiro táxi acessível está circulando aqui na cidade desde dezembro. O veículo que presta um serviço especializado no transporte de cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida e também de idosos. É uma minivan Spin com piso rebaixado, permite ao cadeirante acesso ao veículo na parte traseira, a partir de uma rampa com ângulo adequado para a rolagem de uma cadeira de rodas que suporta até 250 quilos. Detalhe interessante, não há tarifa diferenciada para esse serviço. Vamos para o intervalo, o painel regional volta já já. Acredita? Também não. Muito bem, voltamos. Segundo bloco desta edição do Painel Regional. A gente com prazer recebendo aqui na bancada à esquerda o deputado estadual eleito pelo PSB, Caio França. Ao lado dele, o nosso Sidney Costa. Conosco aqui à direita, o Heraldo José dos Santos e a Ione Furukawa. Né? Deputado estadual eleito, por quê? Porque ainda não tomou posse, não é como todos os deputados federais que ainda não tomaram posse. Mas os deputados federais no Brasil inteiro, obviamente, né, no Congresso Nacional, são deputados federais, no Congresso Nacional, todos tomam posse em 1º de fevereiro. E todas as assembleias pelo Brasil afora, não é, Caio? Acontece a mesma coisa, com a exceção da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde os deputados eleitos tomam posse em 15 de março, né? Pois é, acho uma que defasagem aí, um erro de calendário aí que a gente também, uma tarefa para corrigir aí pela frente, né? Então, parece que aí eu fui pesquisar um pouco, a ansiedade acaba fazendo com que você vá atrás de algumas coisas. E aí descobri que lá atrás, né, o calendário do país também, ele era a partir de 15 de março. Só que as assembleias se reorganizaram e São Paulo acabou não ficando, e aí vão passando as legislaturas e ninguém acerta. Acho que também tarefa nossa aí pela frente poder acertar isso para que todo mundo possa assumir. O governador, né, já a partir de 1º de janeiro, dialogar com a Assembleia eleita. Acho que é muito mais fácil para ele e, legalmente falando, também muito melhor. Em tese, você teria que fazer essa alteração, por exemplo, nesta legislatura, para que na próxima eleição os deputados eleitos já entrem, né, sabendo que vão ocupar 3 anos e 9 meses. 3 anos e 9 meses. A menos. Não, 3 meses a menos. 3 meses a menos, 3 meses a menos. Aliás, o ideal seria unificar com a posse também do presidente da República, 1º de janeiro. Não, 1º de janeiro, é a ideia. 1º de janeiro eu acho que é o normal, né? Por mais que, enfim, tem toda a questão de ser o 1º dia do ano, mas como o governador faz... O problema, né? Faz a posse à tarde, né? De manhã. Exatamente. Depende. Não tem. Esse ano foi, às 9 a gente passou o Réveillon e foi Palácio às 9 horas da manhã, já normal. Vamos embora. E foi uma bela cerimônia. Mas a família estava em festa, né? Só alegria. Com certeza. Saturado de lixo, vou relembrar aqui a manchete do Diário do Litoral, né? O Sambaiatuba será interditado, né? A manchete do DL desta edição de terça-feira, né? Você tem alguma informação aí a mais sobre esse problema? Porque o Sambaiatuba era um lixão, né, daqueles de arrepiar, né? Todos nós tivemos a oportunidade de conhecer, de visitar, enfim, não era realmente uma experiência das mais agradáveis. Depois foi feito um investimento importante, transformado lá num parque, e agora vem essa notícia que deixa todo mundo meio arrepiado, né? Porque ele continuava sendo utilizado como transbordo, né? Os resíduos chegavam lá e ali eram transferidos, vamos dizer assim, para as carretas
dessa empresa que se encarrega do lixo lá em São Vicente para levar para Mauá, salvo engano. Mauá, não é, deputado? É isso. Que é destinado ao lixo ainda é Mauá. De São Vicente. Agora, isso é um problema da maioria das cidades. Nós temos aqui em Santos, por exemplo, a destinação do nosso lixo é o Sítio das Neves, que já se fala numa proximidade aí da sua saturação. Quer dizer, as cidades, de uma maneira geral, têm esse problema e não se pode mais ter aquele depósito, né? Os chamados lixões, como nós tínhamos aqui em São Vicente e o próprio Sambaiatuba. O que se permite, né, pela legislação hoje é que seja, no mínimo, um aterro sanitário. Exatamente. Com um certo tratamento. Agora, também é um problema de difícil solução e teria que ser uma coisa, uma ação mais integrada dos municípios. E aí é o que eu sempre digo aqui, eu faço sempre uma crítica muito severa à GEM e ao CONDESB, porque me parece que essas soluções que são para todas as cidades, elas, infelizmente, não saem do papel. Nesse gancho do Heraldo, deputado, a gente tem a lei do resíduo sólido, eu tive a paciência de lê-la, porque ela é bastante complexa, mas ela cobre toda a sistemática de acolhimento de lixo que pode ser recuperado, tanto assim do que não pode. Inclusive, apresentando soluções como usina para reaproveitamento do lixo, enfim, e deram preso. Essa lei deu um prazo para os municípios apresentarem seus projetos até o dia 2 de agosto de 2014. E na região só Cubatão conseguiu apresentar esse projeto. São Vicente já começa o ano, logo após a eleição do Billy, tendo problemas enormes com lixo e agora, severamente, vem aí uma matéria dizendo que ainda não resolveu nem a questão lá do Sambaiatuba, que parecia recuperada. O senhor vai lá para a Assembleia, ainda não tomou posse, aliás, eu quero parabenizar a sua força na candidatura, porque provou que São Vicente está dividida, houve até um certo momento, dizendo que o Billy venceu porque era já um tempo passado da oposição, aliás, da situação, e você provou, onde você foi mais vencedor, foi realmente São Vicente, nos seus votos. O que não se pode dizer do outro representante de Santos lá, o Paulo Correia Júnior, que em Santos ele teve uma votação menor, está indo para lá por outro tipo de colégio eleitoral. Quer dizer, o senhor vai mesmo para representar São Vicente. O senhor está bem atualizado com essa questão? Olha, com relação ao Parque de Sambaiatuba, é triste de falar, viu, Boturão? Porque eu acompanhei isso bem de perto, um processo bonito que foi modificar a vida das famílias lá. Não é simplesmente acabar com um lixão, é você mudar a realidade das pessoas ali. Ali, para quem conhece o Sambaiatuba, sabe que as pessoas, Boturão, disputavam as comidas com urubu. Várias vezes chegaram a fazer matérias com relação a isso. E com muito esforço, conseguiu transformar num parque. Um parque que tinha panificadora para cooperativa, que tinha cooperados, que tinha quadra poliesportiva, que tinha horta hidropônica, que tinha um trabalho de reciclagem do coco no espaço. Hoje, infelizmente, acabou tudo. Né? Por falta de organização, por falta de planejamento, hoje o lixão de Sambaiatuba, o parque voltou a ser o lixão. E a foto da capa aqui do DL demonstra isso. Né, uma pilha de lixo gigantesca, recentemente estouraram a balança do espaço. Hoje, São Vicente está proibida de fazer o transbordo. Vou mostrar de novo aqui, ó, só para ilustrar aqui. No Sambaiatuba. De novo aqui a capa, a gente mostrou a manchete, né, com a frase sobre o Sambaiatuba, mas tem a foto realmente bem lembrada pelo Caio. Deixa eu centralizar um pouquinho mais aqui. Deu aí? Esse dá para ver a foto é uma pilha, só que ele é gigantesca, né? Ela aqui por cima, aqui, né? Ela é larga, além de tudo. E, obviamente, que isso passa aí por problemas, né, ambientais, mas também de natureza de saúde pública, porque muitas famílias moram ali. Cada vez mais os avanços irregulares estão acontecendo, a prefeitura não está conseguindo organizar isso. Então, é triste a gente ver isso acontecer. Eu falei pessoalmente com o secretário estadual anterior, né, na gestão ainda do ano passado, e ele tinha me antecipado que isso poderia acontecer. Eu ainda tentei alguns contatos, mas parece que, infelizmente, a prefeitura não se organizou e acabou hoje com o parque fechado. A CETESB notificou, não se pode mais acumular nada de lixo naquele local. Lembrando que é o seguinte, se a gente falasse o seguinte, olha, a cidade está inteira limpa, mas um dos grandes problemas hoje da administração é a falta de manutenção.
Ou seja, o lixo que está sendo recolhido e já está empilhado, ainda não está... A cidade não sente uma cidade limpa ainda em São Vicente. Portanto, me preocupa muito a maneira... Hoje mudou o contrato, aumentou o preço do caminhão, aumentou o preço da tonelada de lixo. Então, assim, a prefeitura precisa se reorganizar, porque, infelizmente, nós voltamos a ser o lixão de Sambaiatuba, a cooperativa de lixo, né, de moradores, a cooperativa da Cidade Alta, a Copercial, que chegou a fazer uma apresentação no Rio de Janeiro, naquela Rio Mais 20. Eu, inclusive, cheguei a acompanhá-lo ainda em 2011, quando eu era vereador. Hoje, infelizmente, perderam aí planejamento, organização. Eu vou, sem dúvida, querer ajudar muito nesse sentido, mas a prefeitura precisa, né, se organizar, porque senão, infelizmente, a tendência é piorar. Muito bem. Com relação à prefeitura se organizar, São Vicente é uma cidade que tem extremas dificuldades, extremos problemas, não é? Não são poucos, não. São muitos problemas e poucas soluções, né? Uma população grande, um problema habitacional grande, não é? E muita gente morando em lugares que não são os ideais. E o orçamento do município é pequeno, a gente sabe disso. O prefeito Biri esteve aqui na semana passada, na quarta-feira passada, participou conosco e tal, falou sobre uma série de questões. E agora São Vicente tem um deputado estadual, que toma posse em 15 de março, que é o Caio, está aqui conosco. O vice-governador, né, Márcio França, foi prefeito da cidade, todo mundo sabe disso, uma das principais lideranças políticas, não só de São Vicente, como da região. E ainda por cima, o Márcio é secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do governo do Estado. Como é que vai ser essa relação? Olha, é uma relação madura, uma relação, sem dúvida, em favor da cidade. Eu tenho a clareza e a noção de que São Vicente não está dividida entre bilistas e Franças, né? A cidade é muito mais do que isso, é muito mais do que qualquer disputa política que exista. Então, eu já disse isso, já inclusive protocolei né, demonstrações em que eu quero poder estar junto, colaborando, mas obviamente também que eu me sinto à vontade para poder pontuar, né, os problemas que existem na cidade hoje. Eu me elegi deputado, tive uma boa votação na cidade, então acho que a cidade também cobrará isso de mim. Ao mesmo tempo que eu tenho total condições e eu vou ajudar muito a cidade, né, nós temos aí a possibilidade de trazer a ETEC para a cidade, para a área continental, a questão que está sendo discutida da construção de um novo equipamento regional de saúde pública, né, o hospital regional, tão sonhado pela cidade e pela região inteira, que o Estado precisa fazer um aporte também. Eu vou trabalhar muito para isso. Enfim, questões como você falou aqui de habitação, a cidade hoje tem um déficit habitacional gigantesco, sem dúvida passará pelo Estado e nós vamos estar acompanhando e colaborando muito com isso. Acho que é o maior déficit habitacional daqui da região. São Santos, Vicente, né? O Guarujá também tem um problema sério, sério. Mas São Vicente eu penso que ainda mais. Agora, eu também não posso me furtar, Boturão, de apontar alguns problemas. Né? Eu vivo a cidade, eu caminho na cidade, né? Minha vida praticamente toda ela foi constituída em São Vicente e devo, né, meu início na trajetória política, hoje tive uma votação excelente na cidade, mas em outras cidades também, então, mas sem dúvida eu me sinto à vontade para poder pontuar algumas críticas também. Afinal de contas, desde o início, assim, com muitas críticas que tiveram pelas gestões anteriores e tal, eu já anunciava, a cidade é difícil de administrar. São Vicente talvez seja a mais difícil da região inteira aqui. A renda per capita, os problemas sociais que existem, é muita gente que depende das coisas públicas, né? São 50 mil alunos na rede pública de educação. É complicado, uma cidade com né, que nós estamos aqui muito próximo ao Porto, que é o maior da América Latina, só que a gente não consegue usufruir praticamente nada em relação a isso. Então, são problemas aí que São Vicente tem e se não tiver muita organização, pulso para administrar, as coisas desandam e, infelizmente, em alguns casos é isso que tem acontecido. Muito bem. Geraldo, pois não? Alguma coisa em relação a esse tema ainda ou não? Bom, nesse sentido fica a pergunta, né? A prefeitura, já 2016, o senhor fala tanto, eu vou ajudar São Vicente, vou ajudar São Vicente, né? Porque me parece que a última eleição, né, 2012, ficou, o senhor falou que a cidade não está dividida entre os bilistas e os Franças, mas aquela eleição deixou, de certa forma, transparecer isto. O senhor acaba de ser eleito, mas a gente sabe que o político sempre tem aquela vontade de ser o prefeito da cidade, né? Ele tem uma predileção, embora muitas vezes atue no legislativo, mas ele tem uma predileção, um sonho de sempre governar a cidade. Olha,
desde o início, eu tenho falado muito com relação a isso, as pessoas acabam, em especial os jornalistas, acabam cobrando mais, até pela pressa. A minha vontade, eu estou organizado para terminar o mandato como deputado. É isso que eu pretendo fazer hoje, não passa hoje pela minha cabeça disputar a eleição na cidade. Isso, obviamente, não significa que o nosso grupo político não terá uma candidatura. Nós vamos apontar uma candidatura com certeza. E pela votação que nós tivemos na última eleição a prefeito, foram 85 mil votos contra 90 mil do prefeito eleito. Então, obviamente que isso demonstra que ainda tem potencial para conseguir vislumbrar uma eleição. Mas acho que, nesse momento, isso não é o mais importante. O mais importante é conseguir ajudar a cidade. E aí as pessoas vão conseguir, eu vou conseguir demonstrar para as pessoas a minha boa vontade em ajudar nesse sentido aqui, na questão do lixo, na questão da saúde pública, na questão da habitação. Obviamente que não só em São Vicente, né? Eu quero ter uma atuação aí regional, estendida para o Vale do Ribeira, foi uma região que me abriu muito as portas. Eu fui parlamentar estadual com a maior votação do Vale do Ribeira, fiz 15 mil votos de Itariri até Barra do Turvo, Boturão. Portanto, também um grande relacionamento com o Vale, com as prefeituras do Vale, que é uma região que precisa muito também do apoio do governo do estado. Portanto, eu estou me preparando aí para já assumir, a partir de 2015, com muitas tarefas pela frente. Vamos para o nosso intervalo, já voltamos com as participações dos telespectadores, via telefone, via redes sociais também aqui com a Ione, e ainda conversando um pouco mais com o Caio França, o Heraldo e o Sidney. Já. Como de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, né? Conosco aqui à esquerda o deputado estadual eleito pelo PSB aqui da região, Caio França, também o nosso Sidney Costa, o Heraldo José conosco, como a Ione Furukawa também, com as participações dos telespectadores via telefone, via redes sociais. Você fica à vontade, Ione, pois não. Pergunta da Camila da Biquinha. Deputado, o que você acha da medida provisória da presidente Dilma diminuindo 50% da aposentadoria? Essa medida vai ser aprovada? Nós falamos aqui, Camila, né? Depende do Congresso, é uma medida provisória ainda, ela passa por cima de todas as outras leis que estão sendo votadas. Eu acho que o Congresso deve pontuar. Não será fácil, ela tem ampla maioria na Câmara hoje, mas a gente sabe também que essa ampla maioria muitas vezes já deixou, né, a presidente falando sozinha. Então, eu penso que pode ser uma das medidas que o Congresso deve derrubar, e por ter uma forte questão social, uma relação direta com o trabalhador, e uma promessa de campanha da presidente Dilma. Então, eu acho que o Congresso pode fazer modificações. Perfeito. Mais participações aí, Ione? Dona Maria da Vidraçaria no Parque das Bandeiras. Ela manda um abraço em nome da comunidade que preside para você, Caio, e sua família. E gostaria de saber o que você pode fazer junto ao governo para conseguir hospital para a área continental. É um tema, É um tema debatido há muito tempo. Há muito tempo, Pois né? inclusive o ministro Arquiquioro garantiu verba para esse hospital e deu uma confusão na Câmara lá, porque parte acha que tem que fortalecer o São José. Como é que o senhor vê essa polêmica? Mas o Quioro ele quer compartilhar com o Estado, Com o né? Estado, 50% do Estado, 50% da União. Eu considero que as duas medidas são importantíssimas, né? Tanto o hospital regional, e aí eu penso que a área continental é um local estratégico hoje, até por conta de estar próximo à Praia Grande, ter uma população mais vulnerável. Então, eu acredito muito e vou trabalhar nesse sentido. Já tem algumas agendas marcadas com o secretário Dr. Davi Uip para tratar desse tema. Até para que o ministro possa garantir isso para a gente, documentalmente falando, para que a União possa, de fato, estar ainda mais comprometida. A prefeitura tem que se organizar com relação à área, né? Não dá para imaginar que o Estado vai comprar uma área para construir um equipamento. Então, a prefeitura tem que se organizar. Existe uma área no Jardim Rio Branco que eu vislumbro como que possa ser um possível local. E aí convencer o Estado também a fazer a contrapartida. O São José, na minha avaliação também, Sidney, é um equipamento importante, né? O São José fica no centro da cidade, no coração de São Vicente, é a Santa Casa da cidade. O governador Alckmin conhece pessoalmente o hospital, tem leitos que a prefeitura gastou uma energia gigante no início do mandato para revitalizar e não está sendo utilizado para a saúde pública. O próprio provedor sabe disso, tem cobrado em relação a isso. Então, eu acredito que a gente, fazendo essas duas ações, a gente minimizaria muito a questão da saúde pública, não só em São Vicente.
Até porque, né, hoje o Guilherme Álvaro está completamente lotado, a Santa Casa de Santos, que atende a região inteira, se a gente não tiver algo para descentralizar isso, os problemas aumentam. Então, na medida em que a gente constrói um hospital novo, isso também acaba desafogando um pouco o atendimento do Guilherme Álvaro e de outros hospitais. Então, é uma medida que não é só para a cidade de São Vicente, é uma medida regional, né? Você poderia fazer sei lá, não sei como é que a gente pode chamar, pode definir isso, né? Algo que juntasse a comunidade toda, vicentina, a região toda, o governo do estado, o governo federal, enfim, e fazer com que o São José funcionasse a pleno vapor, porque a informação que a gente tem, o São José funciona ali a 20%, 30% da sua capacidade. É um espaço enorme, né? Uma estrutura muito grande, importante, uma área central, né? No centro da cidade de São Vicente. Exatamente. Todo mundo tem acesso fácil. O São José hoje não atende saúde pública, a não ser alguns poucos leitos de UTI, e tem a maternidade, que é uma alocação da prefeitura, já faz um bom tempo, que a maternidade funciona pelo SUS, mas o hospital em si, a estrutura é convênio, né? E ele tem a gerência pela Irmandade, que tem ligação com a maçonaria e assim por diante. Então, eu concordo, eu acho que o São José poderia, assim como a Santa Casa de Santos atende, a saúde pública, obviamente. O São José, hoje em dia, tem problemas financeiros, então precisa ter um aporte. A prefeitura precisa colaborar com isso, o governo do estado precisa colaborar com isso, né? Então, hoje o São José não tem capacidade por si só de atender saúde pública, né? Então, cabe aí aos agentes políticos, e eu, obviamente, ainda mais a partir de 15 de março, me coloco à frente disso tudo para poder reorganizar o coreto e fazer com que o São José já atendeu saúde pública, lembrando, né? O São José lá atrás, há muito tempo já atendeu, hoje não atende mais. Aquelas questões decorrentes ainda do período de intervenção, elas ainda são... ainda existem, por exemplo? Sempre tem rusgas aí, sempre tem problemas trabalhistas. Então, por exemplo, de cara, Boturão, vale lembrar, para se fazer um convênio com o Estado, é preciso ter a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos. Então, é importante ressalvar, o São José, até um tempo atrás, tinha alguns problemas com relação a isso ainda, né? Que dívidas trabalhistas antigas, e aí é impossível você conseguir quitar todas elas. Portanto, é importante que tenha uma organização, para não parecer que também é assim, reúne aqui, pronto, acabou. Não, vamos ver, o São José tem essa certidão? Tem. A estrutura é adequada, vai funcionar através da regulação de vagas do Estado? Vai. Então, aí a gente consegue avançar, chegar num consenso em relação à alocação do espaço, que sempre foi um outro problema, né? Sempre causou aí... Sempre transparece também que os governos têm uma certa restrição, por exemplo, em colocar dinheiro em hospitais como, por exemplo, o São José, que... tem esses inúmeros problemas. Os senhores parlamentares veem essa dificuldade também? Tem problema. Assim, primeiro, porque, obviamente, que o Estado quer controlar... saco sem fundo. Exatamente. E controlar o que ele gerencia 100%. Então, quando tem uma irmandade, quando tem um provedor, por exemplo, sempre fica assim, poxa, eu estou colocando o recurso, eu estou fazendo tudo, mas quem organiza, quem gerencia é uma irmandade, ele quer que funcionário do Estado possa controlar isso. Então, eu acho que tem mais ou menos um pouco desse perfil. Embora, lembrando sempre, né, o governador Geraldo Alckmin é um parceiro das Santas Casas, é um dos únicos parceiros. O governo federal cortou uma parte do recurso para as Santas Casas, o governo do Estado sempre ajuda. Nós estamos numa discussão, nós vamos entrar a partir dela, mais aprofundado nela a partir de março, onde os parlamentares, Geraldo, hoje não podem mandar recursos para custeio de RH, que o principal problema hoje dos hospitais é custeio de RH. Se for em qualquer hospital, está com um problema de 13º atrasado, não paga fundo de garantia para um funcionário. Só que as emendas parlamentares, elas não podem ser para custeio, só pode para equipamento específico. Então, como foi aqui na Santa Casa, uma época onde todos os parlamentares se juntaram para comprar um equipamento específico, para comprar um raio-x, para comprar outra coisa, então a gente vai entrar na luta para que possa custear o RH e aí sim a gente possa contribuir ainda mais, não só com o São José, mas também a Santa Casa de Santos, que é um grande hospital, uma referência aqui para a região. Ione, pois não, tem mais participações aí de telespectadores, nossos ouvintes, telespectadores pelas redes sociais também, fica à vontade. Exatamente, a pergunta é do Marco Aurélio de Cubatão. Caio França, sobre a legalização das capturas dos caranguejos, você tem alguma posição?
Boa, Marco Aurélio. excelente questão. Eu estou envolvido de cabeça e, inclusive, né, tem algumas ressalvas, algumas pessoas que têm criticado essa postura, mas, Boturão, tem mais de 200 famílias entre a Baixada e o Vale do Ribeira que vivem exclusivamente da captura do caranguejo. É uma tradição aqui na nossa região, né? E a gente conseguiu comprovar, junto com o Instituto Chico Mendes, junto com o próprio órgãos ambientais do Estado, APA, IBAMA, que o caranguejo aqui na nossa região, o caranguejo uçá que nós estamos falando, que é o caranguejo mais tradicional aqui da região, não está em extinção. Só que o Estado lançou uma lista proibindo totalmente o caranguejo uçá. Ou seja, mais de 200 famílias estão preocupadíssimas. Então, a novidade é a seguinte, essa semana tem a liberação, porém, a liberação se dará em partes, Ione. Como é que vai funcionar isso? A gente conseguiu comprovar através de pesquisa científica que Cananéia, Iguape, Peruíbe, o litoral sul, já tem abundância do caranguejo-çá. O litoral centro, que compreende São Vicente, Santos, Cubatão e até mesmo Bertioga, ainda não está 100% comprovada. Eu estou pressionando. Essa semana deve sair a resolução. Nós conseguimos fazer com que o governador publicasse um novo decreto, né, ampliando aí a possibilidade da captura do caranguejo. Só que a Secretaria de Meio Ambiente, como teve essa mudança de gestão, mudou o secretário. Era o secretário Rubens Rizek, mudou para a secretária Patrícia. Então aí a secretária Patrícia está revendo tudo e tá. Eu estou todos os dias, eles não aguentam mais ouvir falar do meu nome na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, porque todo dia a gente liga para lá, mas nós vamos conseguir resolver uma boa parte essa semana ainda. Lembrando que eu estou falando dos caranguejeiros, mas vale lembrar, fora os restaurantes, Boturão, que vendem e contratam mais pessoas, né, que tem isso também como restaurantes tradicionalistas aqui na região, que vivem praticamente dos frutos do mar, e o caranguejo é uma das principais iguarias aqui. Muito Já bem. Pegou caranguejo lá, deputado? Olha, foi um dos principais motivos que eu falei que não está em extinção, foi a captura. A captura do caranguejo é difícil. Você vai com lodo até o joelho, coloca a mão, com o risco do caranguejo ainda pegar a sua mão. Ou seja, não é fácil assim de entrar em extinção um bicho como esse. Se fosse um peixe, que às vezes você, com pesca, você faz, mas o caranguejo não. Então foi um dos motivos que eu consegui aí convencer a Secretaria de fazer essa reavaliação. E no período de trovoadas é que eles... Né? Que eles saem, lembrando que eles ficaram, Boturão, sem o seguro-defesa esse ano que passou, que é de outubro até dezembro. Então não receberam seguro-defesa. Outra grande preocupação. Aí. Ô, Boturão, extraordinária a performance do deputado, não fugiu nenhum dos assuntos, falou de moradia, saúde, agora até dos caranguejos. Botou o pé na lama lá. E captura me lembrou um negócio, a gente fez um programa aqui muito interessante com o Bruno Covas, naquela ocasião se discutia se a Ecovias, olha, deputado de novo aí no início do ano, houve congestionamento, e de novo ali, principalmente naquela região de São Vicente, mais que 70, também ali no Cubatão, houve até assassinato, roubo, que não se consegue resolver. O senhor vai lá para a Lesp, lá já tem uma comissão estudando se a responsabilidade sai da Ecovias, de manter um patrulhamento ali, ou se é realmente só do governo do Estado. Como é que o senhor está vendo esse problema crônico ali nessa parte de segurança, que é um assunto que ainda o senhor não tinha falado com certeza? Já amplio um pouco essa colocação do Sidney, peço para que o Caio faça uma avaliação geral também da questão da segurança pública aqui na região, não é, que é bastante preocupante, e agora com a nomeação do delegado Gaetano Vergini como diretor aí do DEINTER 6, diretor-geral de polícia aqui na nossa região. Sem contar que surgiu também alguns questionamentos acerca da nomeação do secretário de Segurança Pública, de que ele advogava, né, para uma empresa aí que tem uma certa ligação aí com uma organização criminosa. Mas peraí, Heraldo, ultimamente até em eleição você tem que passar pedindo a benção para... Infelizmente isso está sendo uma realidade. Bom, lá então... na ponta está havendo trabalho dessa organização criminosa. Nós vamos ter que fazer achar pelo em ovo desse jeito. Mas é um fato. E advogava. E teve um parlamentar que foi expulso do PT porque também foi surpreendido. Mas ele se defendeu assintosamente. Eu acredito que o novo secretário de Segurança tem
todo aí o conhecimento. É uma pessoa proativa, nós estivemos juntos aqui na semana passada, ele está bastante animado, é uma pessoa que tem muita ligação na área jurídica também, então aí ele está com algumas ideias de rever algumas questões pré-processuais para que a gente consiga aí entrar um pouco mais no tema aí da questão do processo, que os processos possam, né, avançar de maneira mais rápida, para que a punição, né, possa acontecer de maneira mais rápida. Acho que isso é uma questão importante. Com relação ao novo diretor aqui, né, da Inter, Dr. Gaetano, estou bastante esperançoso também, alguém da região, né, acho que é importante. O Dr. Gaetano tem uma história aqui com a cidade de Santos, com a região inteira da Baixada, então conhece muito bem questões de crimes ligados à questão portuária, nosso problema muito grande de vulnerabilidade social também. Não adianta a gente ficar... Claro que aumentar o efetivo é uma questão importante, e isso é bem claro em todos os municípios, Polícia Militar, Polícia Civil. Mas não adianta a gente só ficar lutando pelo aumento do efetivo. Nós precisamos parar de enxugar esse gelo, né? Nós precisamos chegar antes do jovem entrar no mundo das drogas e assim por diante. Aquela cena de que a gente acompanhou aí, triste a cena em São Vicente, com relação ali próximo aos viadutos que estão sendo construídos pelo Estado de São Paulo, onde tentaram aí roubar aquela família, estava claramente na minha avaliação que eles estavam pegos, estavam com muito crack, enfim, com droga, ligado à droga, porque a pessoa não vai se expor ali se tiver uma coisa organizada, não é crime organizado. Eu acho que é gente que acaba ali, está fumando, está cheirando e tal, e acaba indo ali fazer um pequeno roubo. Então a gente precisa se antecipar a isso. Então é importante também que o governador possa acompanhar projetos sociais. Ele garantiu agora o GEPOM, por exemplo, para 15 mil jovens no início do governo, 15 mil jovens, que são aquele mesmo projeto que iniciou na cidade de São Vicente, foi extinto, e o governador demonstrou que é um projeto importante, ele está retomando para o estado inteiro. Então, é um modelo. Além disso, a gente aposta muito na questão da inteligência das polícias, né? Que elas possam dialogar, que elas possam ter informações que a Polícia Civil e a Polícia Militar possam aí trabalhar de maneira em conjunto. Então, eu estou bastante esperançoso, sabendo que é um dos temas mais polêmicos, né, que o governador vai ter que enfrentar, e a gente está super disposto a ajudar. Eu tenho falado muito, Boturão, num modelo, por exemplo, a gente tem aqui aos finais de semana uma população que praticamente dobra todo final de semana. Claro. Por que não existir uma operação verão final de semana, por exemplo, onde as polícias pudessem pelo menos acompanhar, né, uma boa parte das pessoas que vêm aqui para a região? Operação sexta-feira. É isso aí, mais ou menos isso. Pelo menos a gente, né, durante esse período aí que tem muita gente, é uma possibilidade de a gente conseguir aí ter um efetivo maior da PM e da Polícia Civil. Para fechar rapidinho, Ione, mais uma participação? Mais uma. O nosso telespectador não esqueceu da segurança também. O Paulo Henrique Farias, ele pergunta e faz o seguinte comentário. Pede para o deputado e a bancada falar sobre o tema. A raiz do problema da violência no Estado e no Brasil, onde a educação é precária, é o controle de natalidade na população mais pobre, pois a classe média atualmente tem no máximo 2 filhos. Você acha que o controle de natalidade é importante? Para fechar rapidamente. O controle de natalidade eu acho, assim, exagerado. Acho que a gente pode pensar em questões sociais, de oportunidade, tá? Mas você controlar a quantidade de filhos, eu acho que isso aí cabe, né, a cada um, é muito difícil. Acho que isso vai com a educação, com a consciência da pessoa, usar preservativo e assim por diante. Mas você criar uma lei que só pode ter tantos filhos, eu acho um pouco exagerado. E com isso, nós estamos fechando mais uma edição aqui do nosso painel regional, agradecendo muito ao deputado Caio França, deputado eleito, né, deputado estadual eleito pelo PSB. Obrigado, até outra, viu? Caio? Agradeço vocês todos. Obrigado ao nosso Sidney, ao Heraldo José, sempre conosco, como também a Ione, você que nos acompanhou, painel regional, sempre de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Né? No final de semana, sábados, às 3 da tarde e no domingo, às 5 da tarde também. Obrigado, tchau.